Alimentação artificial externa coletiva das abelhas nativas sem ferrão. Uma das melhores formas de você auxiliar no desenvolvimento das suas colônias de abelhas nativas, principalmente nos períodos de escassez. Então, na época do outono, do inverno e do comecinho da primavera. E aí, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao Meliponário Irapitã. Se você não me conhece, meu nome é Carlos Almeida e hoje nós falaremos rapidinho sobre a alimentação externa coletiva das abelhas nativas, algo que vocês me pedem bastante, e também do alimentador externo, que hoje volta para a minha loja e vai estar disponível. Então, alimentador de madeira. Quando você está vendo esse vídeo, ele já está disponível na loja. Vou falar dele, depois eu falo da alimentação. Essa imagem que vocês viram no início, ela foi filmada depois porque eu coloquei na edição desse mesmo alimentador. Então é esse daqui que eu estou utilizando lá, né? Meu irmão faz. Deixa eu tirar aqui da minha cara para ficar bem detalhado. Então ele é feito na madeira Quiri, né? Ou Paulânia. Ele tem 1, 2, 3, 4. Ele tem 8 canaletas, essas laterais e uma no meio. Ele possui aqui, eu acho que dá pra ver, né? Ele tem o degrau, então pra abelha descer. Esse meu, ele é especial, porque essa madeira, ela pode ter alguns furos naturais dela, e foi o que a gente acabou encontrando na confecção. Então ele estava furado, eu fiz o preenchimento com cola branca e pó de serra, e esse tá para mim utilizar. Então eu ganhei um alimentador aí na faixa, né, devido às condições da madeira, mas o que você vai encontrar lá na nossa loja, ele é completo, todo disponibilizado para as abelhas sentarem e se alimentarem. Então ele tem um degrau onde vai ter uma canaleta que as abelhas conseguem acessar a parte ali do fundo. Ele é feito em madeira, né? Como eu já falei, como dá para ver, obviamente. E o que acontece? Eu vou enviar ele do jeito que ele está aqui, com uma mistura de cera e óleo mineral. Então é uma mistura que você utiliza para qualquer madeira, principalmente aí tábua de carne, né, para manter a madeira hidratada e evitar que ela rache ou que ela empene. Mas como qualquer madeira, isso pode e provavelmente vai acontecer independente dos seus cuidados. Então cuide dele, né? Primeiro, pode lavar, mas não pode deixar secar no sol. Qualquer madeira vai rachar ou envergar se você deixar secar no sol. O outro é que, dependendo das condições ambientais, se ficar muito seco, pode acontecer uma rachadura ou outra, mas você tampa com cera, né, qualquer coisa do tipo, e você vai ter esse alimentador pro resto da vida. Essa madeira, ela é bem leve, é super leve, ela não dá cupim e ela dificilmente vai mofar. Você vai ter que deixar muito úmido, daí você não está cuidando da forma adequada. Então é uma madeira que não tem cupim, não embolora, é realmente muito boa. E, além disso, você vai ter a opção de personalizar ele. Então, quer colocar a logo do teu meliponário, meliponário Jupará, meliponário Abelha Jataí, meliponário Manda Saia, qualquer coisa que seja, ou o seu nome, eu te envio também ele personalizado. Então, ele está disponível na loja, hoje ele sai por R$ 160. Mas, como eu falei, é um produto que dura a vida toda. E uma pergunta que muitos fazem: Carlos, por que não tem o acoplador de garrafa PET? Primeiro, pessoal, que como eu falei, a madeira ela vai trabalhar. Até o próprio plástico, se fosse de plástico, ele pode envergar com o tempo. E a liberação desse xarope, ela ia ficar torta, ia ficar errada. Então, por isso, eu não coloco aqui o acoplador da garrafa PET, porque é difícil de funcionar. E segundo, que pode atrair apis, abelha de ferrão, ou a caga-fogo, a tataíra, ou a guaxupé, ou a arapuá. Então, a alimentação artificial, ela facilita o nosso trabalho e é melhor para as abelhas porque simula uma movimentação natural, dando a entender para a rainha que está tudo certo e que pode continuar a postura. E que pode acelerar a postura. Mas isso não quer dizer que você vai virar uma garrafa, acoplar uma garrafa de 2 litros, virar as costas e ir embora. A alimentação artificial não é para isso. Se você pensa em facilitar dessa forma o seu trabalho, sinto lhe informar, mas esse alimentador não é para você. Tá? A alimentação artificial você vai ter que ficar em cima para controlar os predadores. No caso aí, abelha apis, guaxupé, essas que eu já falei, que podem vir em maior número. Não adianta você ter muita manda-saia, muita bugia como eu tenho. As apis, infelizmente, tem muito nativa,
nativa não, né? Mas tem muito no ambiente natural. Arapuá pode ter também, mas o maior problema são as apes. E uma vez que vem a primeira, ela chama o batalhão e não tem condições, na imensa maioria das vezes não vai ter condições de você continuar a alimentação externa. Então você vai ter que ficar ali com o sugador pegando as abelhas. Mas facilita muito o trabalho. Eu aqui tô com mais de 100 colônias para alimentar, não preciso ficar abrindo todas. Fazendo um manejo correto de treinamento e indução delas para irem no alimentador, você não precisa alimentar todas as caixas e, como eu falei, não precisa abrir todas as caixas, né? E como eu falei, você consegue simular uma movimentação natural. Esse é o principal princípio, né? A principal vantagem da alimentação externa. Então, por isso eu recomendo. E não, se você quer coletar mel de mandaçaia, você não vai alimentar. O que acontece também, um ponto muito interessante, que eu pude observar claramente no ano passado, na primavera, a gente teve um inverno muito longo, como eu já venho falando aqui, e vou continuar falando. Algumas pessoas falam, o Carlos do clima, mas é porque, realmente, o clima ele é muito importante. Então o inverno de 2022, ele se estendeu demais. Então a gente teve frio em setembro, tivemos frio em outubro, tivemos frio em novembro. Então, em outubro e novembro, condicionei as minhas abelhas na alimentação externa. Chegou final de novembro, elas não iam. Por quê? Porque tinha florada. Então, a partir daí, eu parei a alimentação externa, várias abelhas com a melgueira vazia, adicionei melgueiras em outras e pude coletar mel puro de mandaçaia. Agora, no meio da temporada, agora tem um monte de mandaçaia com a melgueira lotada. Só que eu estou fazendo alimentação, então eu não coleto mel. Abelha alimentada não é abelha para coletar mel. Você tem que cessar a alimentação, tá? Principalmente coletiva, né? Se alimentar uma divisão não vai influenciar no mel lá da matriz, se não tiver tendo saque. Mas então esse é o alimentador, ele tem 25 por 55 de comprimento, todas as especificações estão lá na loja, e quando você comprar vai ter lá a parte do comentário, ou você entra em contato comigo no Instagram ou no WhatsApp, que a gente vê como você quer personalizar o seu alimentador. Então ele vai hidratado aí com cera de abelha e óleo mineral, não tem nenhum problema para as abelhas. Com o tempo isso vai se perdendo, você pode manter isso. Eu não passo no meio, tá? No meio eu não passo nada, é o contato direto com a madeira. É mais aqui na parte de cima e na parte de trás, o que é recomendado para qualquer tipo de madeira. Com relação a como condicionar essa alimentação externa. Eu não vou entrar nos detalhes específicos, tem uma aula inteira dentro do Meliponicultura na Prática, o meu curso completo, do básico ao avançado nos manejos com as abelhas nativas, mas basicamente fornecer o mesmo xarope dentro, fornecer fora, próximo às caixas. Uma dica aqui de ouro seria colocar cravos no alimento, no xarope. Então, aquecer o xarope, diluir o açúcar, coloca ali alguns cravos, vai liberar o cheiro do cravo, não atrapalha as abelhas, mas não é fazer chá de cravo, não é para ferver o cravo. Então tá lá 2 litros de xarope, coloca lá 6, 7 pedaços de cravo. E esse cheiro, ele vai levar as abelhas da alimentação interna para a externa, da externa para a interna. E depois você deixa elas mais distante e faz essa alimentação com segurança e sem brigas. Beleza? Com relação ao alimentador é isso, está disponível lá na loja. A alimentação externa também recomendo que faça para as abelhas. E não vai funcionar para tubuna, para borá, para jataí. Para mirins pode funcionar, mas tem que ser condicionado de uma outra forma, um outro tipo de alimentador com tela, daí com muito mais tempo. Essa alimentação aqui, fazendo no final da tarde, aí de 30 a 50 ml por colônia, elas tendem a puxar em 1 hora aí, se você fizer o condicionamento muito bem feito. Mais detalhes sobre alimentação externa, meliponicultura na prática, e é isso. Não esqueçam de aproveitar a opção de marcar o teu alimentador. Qualquer dúvida, deixa nos comentários aqui na descrição. Pode perguntar lá na loja e conferir também, além de perguntar lá no WhatsApp. No mais é isso. Um abraço e até o próximo vídeo. Bora finalizar mostrando a alimentação externa. Nesse caso aqui, elas estavam mais ativas, porque ontem eu alimentei. Então, o que eu estou fazendo aqui agora é uma alimentação mais para gravação. Eu não faço alimentação todo dia, mas como eu alimentei hoje elas ficam muito mais animadas. Eu já estou fazendo um pouquinho mais tarde, para que não chegue tanta apis, já que as apis chegaram ontem no final. E acho que a minha mesa está fora do nível. É importante a mesa estar no nível aí,
Chegou aí uma apis primeira. Obviamente elas vão lá naquele outro primeiro, porque elas já conhecem. É a primeira vez que eu utilizo esse daqui, o novo. Logo vai ter abelha sentando nele também. Agora já começa a chegar bem mais abelha. Nós foram chamar as camaradas na colônia. E percebam que o alimentador ele tem um espaço ali entre canaletas para que possa ter as abelhas dos dois lados e que elas pousem com facilidade sem ficar se trombando muito, né? Se ele fosse muito estreito aqui no meio, teria mais dificuldade das abelhas transitarem. Lá no vermelho, que é a mesma medida, a gente consegue ver melhor por enquanto, mas logo isso daqui vai estar lotado também, já que pela quantidade de colônias que eu alimento, eu preciso aí dos dois alimentadores. E dá pra ver que cada um deles, né, do mesmo tamanho aí, comportam muitas e muitas abelhas. E felizmente, por enquanto, nenhuma apis. Mesmo aí depois de 7 minutos, peguei uma primeira e não vieram outras. O vermelho já secou bem, eu vou colocar mais xarope. E assim a gente segue colocando cada vez mais xarope. E vale pontuar que a questão do cravo é apenas para treinamento. Depois não há necessidade dele. Agora eu estou vendo uma apis ali, vou pegar ela. E podem perceber que não tem nenhuma briga, mesmo estando aqui a 2,5 metros da colônia mais próxima. E aqui dá pra gente ver, ó, ela pegando lá no nível de baixo. Então ela não se afoga, ela não se molha para pegar o xarope que está lá dentro. Se fosse tudo da mesma largura até lá embaixo, ficaria mais difícil para as abelhas pegarem. Elas iam cair no xarope, coisa que não acontece aqui, tendo o degrau. E aqui está a garrafa PET, ó. Já foi bem mais de 1 litro, talvez 1 litro e 300 em apenas 18 minutos. Vamos finalizar vendo ali a movimentação nas colônias. Já é final de tarde, olha só. Liguei até o flash aqui, essa colônia ela viaja logo mais. Então é uma matriz que está bem forte. Aqui é uma divisão que a princípio está indo. Olha lá, acabou de sair a abelha. Está indo na alimentação. Aqui é uma matriz que já está bem forte. Outra matriz com uma grande movimentação. Aqui uma divisão que também está indo. Aí, ó, está indo lá na alimentação externa. Aqui mais uma divisão recente, indo na alimentação externa. Tu entra na frente, ela acaba... Aí, ó. Estão indo ali na alimentação externa. E eu só dividi por causa disso. Outras matrizes já... Essa aqui ainda está precisando da melgueira, né? Mas, ó, chega a ter congestionamento na entrada. Aqui a 01. Ah, que interessante. Agora que eu vi que a 01 está aqui do lado da 02. Caixa bem forte, bem antiga. O clima, ó, adequado ainda. Tem manda-saia aqui na lâmpada. Mais uma matriz, a umidade é normal. E é isso. Mais caixa, colônias aqui, indo na alimentação. Aqui, bugia também está indo. Outra manda-saia com muita abelha indo na alimentação. Vamos ver como está a melgueira dessa. Essa colônia aqui é famosa já. Saiu alguns vídeos no YouTube dela. E aqui está a melgueira, ó. As abelhas ali colocando o néctar. Nem está tão lotada.
né, mostrando que realmente precisa aí desse apoio na alimentação externa. E aqui, ó, no outro conjunto, a 03 no Forte, 48 que eu acho que viaja também daqui uns dias também. E aqui a bugia que está indo com a todo vapor da alimentação. Vamos abrir rapidinho. Olha só, trabalhando aí nos potes também, não está lotada, mas precisa de módulo. E o formigueirinho, que é normal, bem como a umidade, porém a colônia está muito, muito saudável. Aqui está no detalhe, uma divisão que está indo na alimentação externa. Caixa fechada, alguns potes já feitos, bombom proteico sendo trabalhado, preferiram pegar ali a cera, mas também estão consumindo a massa. E ali outros potes. Enxame bem limpo, totalmente tranquilo aí para passar o frio.